Um gerente arrogante humilhou um homem sem teto na porta de um hotel de luxo em São Paulo. O que ele nunca imaginou é que, anos depois, a vida daria uma reviravolta surpreendente. Aquele homem rejeitado se tornaria seu maior teste de humildade. Essa emocionante história de superação mostra como a roda da vida gira, como a arrogância pode levar à queda e como o perdão é capaz de transformar destinos. Prepare-se para se emocionar e refletir sobre o verdadeiro valor das pessoas. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho para não perder as próximas histórias e compartilhe para que mais pessoas recebam essa história. No coração pulsante da cidade de São Paulo, onde luzes não se apagam e o luxo se mistura ao caos das ruas, havia um homem chamado Armando. Ele não tinha casa, família próxima nem dinheiro no bolso. Seu lar era o concreto frio da calçada em frente a um hotel de luxo, onde carros importados estacionavam e perfumes caros preenchiam o ar. Enquanto empresários passavam apressados, Armando pedia apenas um prato de comida. "Moço, será que sobra um pão?" dizia com voz cansada, mas quase ninguém parava. Para muitos, ele era invisível, apenas mais um rosto perdido na multidão. Mas havia alguém que fazia questão de notá-lo: Christian, o gerente do hotel. Seu olhar não trazia compaixão, mas desprezo. Sempre que via Armando sentado à porta, aproximava-se com passos firmes e palavras duras. "Levante-se, você atrapalha na entrada. Os clientes não querem ver gente como você aqui." Armando abaixava a cabeça, guardando dentro de si a dor de cada humilhação. Christian se orgulhava do hotel impecável que comandava. Para ele, cada detalhe precisava transmitir grandeza, cada gesto precisava mostrar poder. E naquele cenário luxuoso, não havia espaço para um homem em trapos na porta principal. "Quer esmola? Vá para longe daqui, não manche a imagem do meu hotel", dizia sem hesitar. Os seguranças, muitas vezes, cumpriam a ordem e empurravam Armando para fora da calçada. Mas no dia seguinte, lá estava ele novamente buscando sobreviver. Apesar das humilhações, Armando não reagia. Seus olhos carregavam um brilho tímido de esperança, como se acreditasse que um dia as coisas poderiam mudar. O contraste era cruel. Dentro do hotel, jantares sofisticados eram servidos em pratos finos. Do lado de fora, Armando se contentava com restos encontrados nas lixeiras. Ainda assim, em meio à dor, ele mantinha a fé. À noite, deitado sob as marquises, murmurava: "Um dia, Deus vai me dar uma chance." Mas a vida nas ruas não perdoava. O frio castigava os ossos. A chuva molhava os poucos pertences que Armando carregava em um saco rasgado. O cheiro de comida vinda do hotel era como uma ironia cruel. Vez ou outra, algum hóspede mais bondoso lhe deixava uma sobra de refeição ou uma garrafa d'água. Mas Christian fazia questão de intervir. "Não dê nada a ele, esses vagabundos só se aproveitam", dizia, afastando qualquer gesto de compaixão. Armando engolia seco, mas nunca deixava de agradecer, mesmo pelas menores ajudas. O que Christian não percebia é que, cada vez que levantava a voz para humilhá-lo, ele estava não apenas ferindo um homem vulnerável, mas também cavando sua própria queda. Afinal, o mundo gira, e aquilo que se faz ao próximo sempre encontra um caminho de volta. Armando, deitado no chão frio, não sabia quando ou como, mas acreditava que seu amanhã seria diferente. Em certa noite, um funcionário do hotel, ao passar pela porta, encontrou Armando tossindo, encolhido contra a parede. "Você vai acabar morrendo aí fora, amigo", disse em tom preocupado. Armando apenas sorriu fraco e respondeu: "Enquanto respiro, há esperança." Mas, no instante em que Christian percebeu a cena, interrompeu com brutalidade: "Não perca tempo com ele. Temos trabalho sério para fazer, não com esses restos da sociedade." O funcionário, constrangido, obedeceu em silêncio. O que Christian não sabia é que suas palavras feriam fundo, mas também fortaleciam em Armando uma determinação silenciosa, a de provar que ele não era um resto, mas sim alguém capaz de vencer. Essa promessa feita a si mesmo ecoava em suas orações noturnas, quando olhava para o céu da metrópole. "Senhor, se o Senhor me abrir uma porta, eu prometo nunca mais deixá-la fechar." Mal podia imaginar que essa oração já estava em
andamento, costurada em seu destino. Os dias se arrastavam em um ciclo de frio, fome e humilhações. Armando já não sabia quantos invernos havia suportado nas ruas. Para Christian, cada manhã era uma chance de exibir sua autoridade, e cada encontro com Armando se transformava em mais uma cena de desprezo. Olhe para você. Acha que alguém vai lhe dar uma oportunidade? Você nasceu para ser um fracasso. Essas palavras queimavam como ferro em brasa no coração do homem sem teto, mas, em vez de destruí-lo, acendiam dentro dele um fogo silencioso. Armando não rebatia. Seu silêncio era uma resposta mais forte do que qualquer grito. Era como se ele tivesse a certeza de que, um dia, a vida mostraria quem realmente tinha razão. E naquela esquina iluminada por letreiros caros, começava a nascer uma história de virada, daquelas que ninguém poderia prever. O contraste entre os dois homens era brutal. Um, vestido em trajes finos, ostentando o orgulho de seu cargo. O outro, com roupas rasgadas, mas guardando no peito a chama da fé. Christian jamais imaginaria que aquele homem, a quem tratava como invisível, se tornaria parte fundamental do seu futuro. Armando, em silêncio, observava cada gesto, cada palavra, como quem grava na memória um livro que um dia seria aberto novamente. O hotel brilhava em dourado, mas o destino preparava um brilho ainda maior, reservado justamente para aquele que era desprezado. Naquele momento ninguém sabia, mas a roda da vida já estava em movimento, e o papel de cada um logo seria invertido. O tempo, implacável, caminhava, e com ele vinha a promessa de que a história de Armando estava apenas começando. E quando essa virada chegasse, ela seria tão inesperada que mudaria tudo. O tempo passou, e Christian seguia com seu ar de superioridade, acreditando que seu cargo era indestrutível. Entrava no hotel com passos firmes, como se fosse o dono de tudo. Porém, a vida tem maneiras inesperadas de ensinar humildade. Certo dia, um homem simples, vestindo roupas surradas, entrou pela porta do hotel. Seus sapatos estavam gastos, o casaco amarrotado, e os olhos transmitiam um cansaço profundo. Para Christian, era mais um intruso que manchava o ambiente luxuoso. Sem sequer perguntar quem era, aproximou-se com o mesmo tom arrogante de sempre. O senhor não pode permanecer aqui. Este hotel não é lugar para gente como o senhor. Por favor, retire-se antes que eu chame a segurança. O silêncio no saguão foi imediato. Funcionários e hóspedes observaram a cena sem saber como reagir. E aquele homem, de olhar calmo, apenas sorriu de canto e respondeu: interessante, muito interessante. O que Christian não imaginava é que aquele homem era, na verdade, um dos acionistas do grupo que controlava o hotel. Ele não estava ali por acaso. Havia chegado sem anunciar, justamente para testar a qualidade do atendimento e observar o comportamento da equipe. Ao ser tratado com desprezo, viu com clareza a verdadeira postura do gerente, que se gabava da própria eficiência. Após a cena constrangedora, o acionista caminhou até a diretoria. Pouco tempo depois, Christian foi chamado à sala principal. Lá, encontrou o homem que havia expulsado sentado ao lado dos diretores. Sua voz soou firme e cortante. Este gerente não respeita pessoas, julga pela aparência e desonra o nome deste hotel. Com alguém assim à frente, como podemos dizer que prezamos por excelência? Christian empalideceu, tentando se justificar. Mas era tarde demais. A decisão já estava tomada. Christian, seus serviços não serão mais necessários. Essas foram as palavras que ecoaram na sala como um golpe certeiro. O gerente, que sempre falava com tanta segurança, agora gaguejava, buscando desculpas que não surtiriam efeito. Eu não sabia quem ele era. Pensei que fosse apenas... Mas sua frase morreu no ar. O acionista o interrompeu com um olhar duro. E se fosse apenas um homem simples? Ainda assim teria o direito de ser tratado com respeito. É exatamente aí que está o seu erro. A demissão foi imediata. Christian saiu do hotel com os ombros pesados, sentindo como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Aquele crachá que tanto ostentava agora era apenas um pedaço de plástico sem valor. Na calçada, respirou fundo e murmurou: como isso pôde acontecer comigo? Era o início de uma queda que ele jamais imaginara enfrentar. Os dias seguintes
foram um tormento. Christian, acostumado ao conforto e ao respeito automático de sua posição, agora encarava ligações de cobrança, contas acumuladas e a angústia de não ter um novo emprego. Suas roupas continuavam caras, mas sua vida começava a desmoronar por dentro. Amigos que antes o cercavam desapareceram, revelando que sua presença só era valorizada enquanto ele tinha poder. As portas das empresas se fechavam uma a uma e cada entrevista terminava com um educado "entraremos em contato", que nunca se concretizava. Christian, pela primeira vez, sentia na pele o que era ser ignorado, invisível, descartado. As lembranças de suas próprias palavras duras contra Armando começaram a ecoar em sua mente como um fantasma incômodo. E em meio a essa tempestade de fracassos, surgiu uma nova oportunidade. Uma entrevista em um hotel ainda maior. O vizinho de luxo que rivalizava com o anterior. Quando recebeu o convite, Christian acreditou que finalmente a sorte estava mudando. Essa é a chance de retomar minha carreira, de voltar a ser quem eu era, pensou, enchendo-se de esperança. Passou a noite preparando-se, estudando o histórico do hotel, escolhendo a melhor gravata e ensaiando respostas para possíveis perguntas. Diante do espelho, tentava convencer a si mesmo de que ainda era o mesmo homem seguro de antes. Eu vou conseguir. Eu mereço estar lá. Repetia como mantra. Mas, dentro de si, sabia que não podia cometer nenhum erro. Sua vida profissional dependia daquela entrevista. O que ele ainda não fazia ideia era de que o destino havia preparado algo muito maior do que uma simples avaliação de emprego. O passado estava prestes a bater à porta, e a surpresa seria tão grande que abalaria todas as certezas que Christian ainda guardava. Na manhã da entrevista, Christian chegou cedo, trajando seu melhor terno. O saguão do novo hotel era imponente, maior, mais luxuoso, mais vivo do que qualquer outro que já havia conhecido. Ele observava os detalhes, impressionado com a organização e o atendimento cordial. Sentiu-se pequeno, mas também animado com a possibilidade de fazer parte daquele império da hotelaria. Enquanto aguardava na sala de espera, respirava fundo, tentando controlar a ansiedade. Quando finalmente chamaram seu nome para a entrevista final, seu coração acelerou. Christian ajeitou a gravata, endireitou os ombros e entrou com um sorriso confiante. Mas, ao cruzar a porta e erguer os olhos para cumprimentar o gerente-geral, sua expressão mudou instantaneamente. O rosto que encontrou diante de si não era o de um estranho, e sim o de alguém que carregava em si todas as memórias de seu passado. Christian paralisou ao reconhecer aquele olhar. O gerente-geral do hotel, sentado atrás de uma mesa imponente, era ninguém menos que Armando. Sim, o mesmo homem que anos atrás ele expulsara da porta do hotel como se fosse lixo. Agora, vestido com um terno impecável, com postura firme e olhar seguro, Armando irradiava autoridade. O silêncio que pairou na sala era pesado. Christian tentou disfarçar a surpresa com um sorriso nervoso, mas sua voz falhou. "Armando, você, aqui?" Armando inclinou a cabeça, observando-o com calma, e respondeu em tom sereno. "Sim, Christian. O mundo gira, não é mesmo?" Christian engoliu seco, incapaz de compreender como aquele homem, que antes mal tinha forças para pedir pão, agora estava diante dele como responsável pela sua avaliação. Era como se todas as peças da vida tivessem se embaralhado, e ele estivesse prestes a perder novamente. Christian, ainda em choque, tentou recompor sua postura. "Olha, eu não sabia que você havia seguido carreira na hotelaria. Foi uma surpresa." Armando o encarava sem pressa, como quem revisita lembranças dolorosas antes de dar uma resposta. "De fato, Christian, para você é uma surpresa. Para mim foi uma longa caminhada. Enquanto você me enxergava como um estorvo na porta do hotel, alguém enxergou potencial em mim." O dono daquele mesmo hotel me estendeu a mão. Comecei limpando o chão, carregando malas, fazendo o trabalho que muitos desprezam. Mas eu nunca reclamei. Eu sabia que aquela era a minha chance de me reerguer. Christian sentiu o peso das palavras, como se cada uma fosse um golpe certeiro em sua consciência. Ele, que tantas vezes pregara sobre eficiência e excelência, não fora capaz de enxergar a dignidade em um homem diante de si. "Eu lembro..."
Christian murmurou quase inaudível, como se fosse para si mesmo. Armando continuou. Lembra do que, Christian? Lembra das vezes em que me mandou embora dizendo que eu atrapalhava a imagem do hotel? Lembra de quando pediu aos seguranças que me empurrassem para fora como se eu fosse menos que um ser humano? Eu lembro de tudo, mas também lembro de cada oração que fiz naquela calçada pedindo uma chance de recomeçar. E ela veio. O tom da voz de Armando não era vingativo. Era firme, profundo, quase como uma lição. Christian, envergonhado, abaixou os olhos. Pela primeira vez em muito tempo não tinha argumentos. Estava diante de alguém que, com esforço e humildade, havia conquistado o que ele mesmo havia perdido, por causa da arrogância. A entrevista, que deveria girar em torno de habilidades técnicas, tornou-se um espelho do passado. Christian tentou recuperar o controle. Armando, eu mudei. Sei que errei com você, mas essa vaga é importante para mim. Preciso recomeçar. Sua voz soava diferente, sem a altivez de antes. Armando o observava em silêncio, medindo cada gesto, cada palavra. A lembrança da humilhação ainda estava viva, mas ele também lembrava da dor que carregava nas noites frias. Interessante ouvir isso de você, respondeu Armando, cruzando as mãos sobre a mesa. Na época em que eu precisava de uma chance, você me negou. Agora é você quem pede uma. Christian sentiu o nó na garganta se apertar. Nunca imaginara que um dia estaria naquela posição, implorando por compreensão justamente ao homem que desprezou. O clima da sala ficou denso. Christian, que sempre se orgulhara de dominar entrevistas, agora estava vulnerável. Tentou se justificar. Eu estava sob pressão, sabe como é. Eu só queria manter a ordem, proteger o hotel. Armando o interrompeu com calma, mas firmeza. Não, Christian. Você queria proteger a sua imagem. Nunca foi sobre o hotel. Foi sobre você. E sabe o que é curioso? Eu também queria proteger a minha imagem. Mas a minha estava no chão. Literalmente. A diferença é que alguém acreditou em mim, quando eu mesmo já não acreditava. O silêncio tomou conta novamente. Christian percebeu que cada desculpa soava pequena diante da grandeza da trajetória de Armando. O orgulho que carregava desmoronava, e em seu lugar surgia uma mistura de vergonha e arrependimento. Christian respirou fundo, tentando encontrar forças. Armando, eu não tenho como apagar o passado, mas posso prometer que, se tiver essa chance, vou honrá-la. Armando manteve o olhar fixo nele, como quem analisa não apenas palavras, mas intenções. O silêncio durou longos segundos, até que ele se inclinou para a frente e disse: Christian, a vida tem uma forma curiosa de devolver o que oferecemos. Você está sentado aí porque precisa de uma segunda chance. E eu estou deste lado porque um dia alguém acreditou em mim, mesmo quando eu não merecia. Christian sentiu o coração disparar. Será que aquela vaga ainda poderia ser dele? Ou Armando usaria o poder que agora tinha para vingar todas as humilhações? A resposta estava prestes a ser revelada, mas o que viria a seguir mudaria para sempre a forma como Christian enxergaria a vida. A sala parecia suspensa no tempo. Christian, aflito, aguardava uma sentença que poderia definir o rumo de sua vida. Armando, por sua vez, mantinha a calma de quem já havia enfrentado batalhas muito maiores. Finalmente ele falou: Christian, quando eu estava na rua, você não me ofereceu nada além de desprezo. Mas sabe o que aprendi com isso? Que o valor de um homem não está no que ele veste ou no cargo que ocupa, mas sim na forma como trata os outros. Christian engoliu seco, sentindo cada palavra penetrar como uma verdade incontestável. O silêncio era pesado, mas carregado de significado. Ele não estava apenas em uma entrevista de emprego. Estava diante de um tribunal da vida, onde sua arrogância era agora julgada pela própria vítima. Christian, com voz embargada, arriscou: Armando, eu sei que errei, sei que minhas atitudes foram cruéis, mas não posso mudar o passado. Só posso pedir perdão e prometer que, se tiver uma nova chance, não serei mais o homem que você conheceu. Pela primeira vez, não havia arrogância em suas palavras, apenas sinceridade. Armando o escutou em silêncio,
lembrando-se de todas as noites frias e das lágrimas que derramou em calçadas molhadas. Lembrou-se de quando era chamado de ninguém, e agora, sentado ali, tinha o poder de mudar a vida de quem o feriu. O peso daquela decisão não era pequeno. Com voz calma, respondeu: Christian, o perdão não é um favor que eu faço a você. É uma libertação que eu dou a mim mesmo, porque guardar rancor é como carregar pedras no coração, e eu não quero mais esse peso. As palavras de Armando pairaram no ar como uma revelação. Christian sentiu os olhos marejarem, algo raro em sua vida marcada por orgulho. Então, o que vai ser de mim? Perguntou quase num sussurro. Armando se levantou da cadeira, caminhou até a janela e olhou a cidade em movimento lá fora. O mundo não precisa de mais arrogância, Christian. Precisa de líderes que entendam que cada pessoa tem valor, independentemente de sua aparência. Você pode ter essa chance, mas não porque merece, e sim porque todos nós precisamos de uma oportunidade de recomeçar. Christian não sabia se acreditava no que ouvia. Ele esperava rejeição, mas encontrava misericórdia. E isso doía mais que qualquer punição, porque revelava a pequenez de suas próprias atitudes. Armando voltou-se para ele e disse: A vaga ainda é sua, Christian, mas não pense que será fácil. Aqui não toleramos arrogância. Quero ver se você aprendeu a lição que a vida está tentando lhe ensinar. Christian, com lágrimas contidas, respondeu: Eu não vou decepcioná-lo. Pela primeira vez falava sem máscaras, sem a capa de superioridade. Era um homem despido do orgulho, disposto a reconstruir não apenas sua carreira, mas sua essência. Armando assentiu. Seja bem-vindo. E lembre-se, não foi seu currículo que te trouxe de volta, foi o perdão. Christian abaixou a cabeça, em gratidão, sentindo que aquele era o maior presente que já havia recebido. No fundo, sabia que tinha sido salvo não apenas de sua falência profissional, mas de sua própria soberba. A vida deu voltas inimagináveis. O homem que um dia fora, humilhado na porta de um hotel, agora estendia a mão para aquele que o desprezou. Armando, com sua postura firme e serena, não apenas conquistara respeito, mas mostrava ao mundo que a dignidade pode nascer nos lugares mais improváveis. Christian, por sua vez, experimentava um novo começo, não sustentado por títulos, mas pela oportunidade de se tornar alguém melhor. O hotel inteiro testemunhou sua mudança de postura. Antes rígido e arrogante, agora humilde e disposto a ouvir. A lição era clara. Nunca subestime quem está embaixo, porque o amanhã pode inverter papéis de forma surpreendente. A roda da vida nunca deixa de girar. E assim, a história se transformou em um retrato poderoso da vida. Armando provou que fé, humildade e perseverança são mais fortes do que qualquer humilhação. Christian aprendeu de forma dolorosa que a arrogância é uma casa construída sobre areia, pronta para desmoronar. Mas, acima de tudo, o perdão mostrou-se o maior triunfo. Porque perdoar não é esquecer o que fizeram com você. É escolher não deixar que isso defina quem você será. Naquele escritório, em um hotel luxuoso da Grande São Paulo, um sem-teto e um ex-gerente arrogante se reencontraram não para repetir a dor do passado, mas para escrever juntos uma nova história. Uma história que deixou uma mensagem eterna. Respeite todos, porque você nunca sabe quem pode se tornar a peça-chave do seu futuro.